O milionário acorrentado fica surpreso com as palavras de um mendigo na rua. Rafael foi um nome constantemente repetido em conversas furtivas nas ruas geladas e sujas da metrópole. Com um paletó de grife e um relógio que poderia alimentar uma família por semanas, ele personificava o sucesso em meio a uma cidade repleta de dores e injustiças. Um arranha-céu de vidro refletia sua imagem imbatível, mas por trás daquela fachada brilhante havia uma solidão esmagadora. Numa manhã qualquer, enquanto sua limusine cruzava a cidade, algo inesperado chamou sua atenção. Um homem sentava-se em um canto, coberto por trapos e um olhar profundo que parecia ser mais sábio do que o de qualquer economista. O nome dele era Marcos. O contraste entre eles era abusivo. Um milionário que sempre parecia estar um passo à frente, e um sem-teto cuja vida parecia estar congelada em desespero. Curioso, Rafael decidiu descer do carro. Não tenho moedas, mas posso ajudar com comida, disse ele, tentando ser cortês. Marcos levantou a cabeça. Seus olhos negros como a noite brilharam com uma chama de compreensão. Não é dinheiro que eu preciso, amigo. Às vezes, precisamos de alguém que ouça. Rafael hesitou, mas algo naquela voz o prendeu. Sentou-se ao lado de Marcos e ouvi antes que falasse mais. A conversa fluiu e uma conexão estranha começou a se formar entre eles. Marcos, com uma calma inquietante, começou a contar uma história de infância. Ele mencionou um nome que fez o coração de Rafael parar. Beatriz. A mãe de Rafael, a mulher que ele tentava esquecer. Ela sempre me dizia que o amor é a única riqueza que vale a pena, disse Marcos com um sorriso triste. As palavras de Marcos pareciam rasgar a bolha de indiferença em que Rafael se refugiava. Tudo que ele tentara enterrar começou a ressoar. Memórias de uma infância marcada pela culpa e pelo abandono ressurgir como sombras. Ele sabia que Marcos não tinha como saber de Beatriz. E mesmo assim, ali estava uma verdade inegável conectando os dois. Foi como se a cidade tivesse parado. As vozes, o barulho dos carros, tudo se calou. Mas a realidade de Rafael não o deixava em paz. Sua empresa estava prestes a enfrentar uma crise financeira, uma tempestade. Informação que ameaçava engolir seu império. As escolhas que ele fizera ao longo da vida pesavam sobre suas costas como uma âncora. E agora, ouvir aquelas verdades de Marcos o fazia questionar tudo. Ele era realmente tão diferente do homem que estava ali, encolhido no chão? Marcos, por sua vez, lutava com seu próprio segredo, algo que poderia derrubar Rafael e os poucos pilares que ainda sustentavam sua vida. Ele pensava em como deveria compartilhar isso, mas uma parte dele hesitava. O peso era grande. Aquela conversa, ocorrendo sob a luz fraca de um dia nublado, carregava a tensão de um drama íntimo, pendendo entre a revelação e o medo. Rafael sentiu um nó na garganta e um aperto no peito. O que vinha? Em seguida, não era previsível. A emergência financeira encostava em sua porta e ele se sentia preso em um jogo que não havia escolhido. Decisões tinham que ser feitas e elas poderiam afetar não apenas ele, mas Marcos e muitos outros na cidade. Com cada palavra trocada, o mundo ao redor deles parecia pulsar e vibrar. Rafael estava intensamente consciente de que aquela conversa poderia ser a chave para um futuro diferente. Mas com todo aquele passado ressurgindo, a pergunta inquietante surgia: estariam eles realmente prontos para enfrentar a verdade e as consequências dela? E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida.
no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael estava perdido em pensamentos. O nó na garganta ainda incomodava. O que Marcos tinha dito ecoava em sua mente. O amor é a única riqueza que vale a pena. Mas enquanto ele se atirava em reflexões profundas, algo inesperado aconteceu. Um grito agudo cortou a atmosfera pesada da conversa. Socorro! Alguém ajude! A voz vinha de um pouco mais adiante na calçada. Rafael e Marcos se viraram, e a visão que tiveram foi de um tumulto. Um jovem, com roupas rasgadas e o rosto pálido, estava cercado por um grupo de homens grandes, claramente ameaçando-o. O desespero nos olhos do rapaz era palpável. Rafael, sem pensar, pulou de pé, seu instinto de protetor aflorando. Ei, o que está acontecendo aqui? Sua voz soou firme, mas seu coração batia forte. Ele sentia os olhares de Marcos em seu lado, intensos como a pressão do ar antes de uma tempestade. O que você vai fazer, milionário? Um dos homens, com uma barba desgrenhada e músculos volumosos, se virou para Rafael, zombando. Vai nos ensinar a ser bons cidadãos? Os outros riram, sarcásticos, mas Rafael não recuou. Ele sentiu que algo estava prestes a mudar. Movido por uma energia que nem ele compreendia, deu um passo à frente. Deixem o garoto em paz. Seus olhos encontraram os de Marcos, que pareciam brilhar com uma mistura de preocupação e respeito. Havia uma conexão estranha ali, algo além da conversa anterior. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um tiro ecoou pela rua. A adrenalina tomou conta de todas as emoções de Rafael. Um grito. O som ensurdecedor fez a multidão em volta congelar. O rapaz foi atingido, caiu no chão e o caos se instalou. As risadas se transformaram em gritos de pânico. As pessoas correram em todas as direções. Rafael ficou paralisado, o coração clamando. Oração. Mas a cena diante dele estava devastadora. As cores da cidade perderam a vivacidade. Tudo se tornou cinza. Ele sentia-se como uma sombra em meio ao horror. Oh Deus! O que aconteceu? Sua mente girava, tentando processar a realidade. Marcos, por outro lado, parecia conhecer aquele jovem. Ele se aproximou em direção ao rapaz caído, com uma determinação que Rafael nunca tinha visto. Mateus, não, por favor! A voz de Marcos era uma mistura de desespero e carinho. Rafael percebeu, naquele momento, que a vida de Marcos estava profundamente entrelaçada com a do jovem ferido. Você o conhece? Ele balbuciou. Ele é meu irmão. As palavras de Marcos explodiram como uma bomba. Rafael levou um passo para trás, a mente enlouquecendo Cová. Revelação. Ele queria entender, mas o cenário se desenrolava rapidamente. O pânico dominava e a possibilidade de salvação parecia diminuir a cada segundo. Desesperadamente, Rafael tentou fazer algo. Ele pegou o telefone e discou para os serviços de emergência, mas a voz trêmula mal conseguia arranjar as palavras. O que diabos havia acontecido? O que tudo isso significava? Enquanto aguardava ajuda, Marcos se ajoelhou ao lado do irmão, segurando a mão dele. Lágrimas escorrendo pelo rosto. Mateus, aguenta firme, eu estou aqui. A cena era tão íntima e dolorosa que Rafael se sentiu um intruso. Ele observava, impotente, a vida de um homem sendo ameaçada e um irmão lutando para salvar o outro. Então, em meio às lágrimas e aos gritos, uma nova pergunta surgiu em sua mente.
O que mais você não contou, Marcos? De repente, o que parecia ser uma simples troca de palavras entre um milionário e um mendigo tornou-se uma rede de segredos e conexões. Uma linha entre o passado e o presente se torcia num tempo em que Rafael não sabia em quem ou no que devia confiar, e a sirene distante que se aproximava parecia não trazer apenas ajuda, mas a certeza de que tudo estava prestes a mudar de maneira que ninguém poderia imaginar. Enquanto aguardava a chegada da ajuda, Rafael sentia seu coração pulsar de ansiedade. A cena à sua frente era devastadora. Marcos ajoelhado, segurando a mão do irmão, seu rosto uma máscara de desespero e dor. Mas então, algo ainda mais chocante aconteceu. Um estrondo quebrou o ar. As pessoas ao redor começaram a gritar. O pânico tomou conta. "Fuja! Eles estão voltando!" gritou uma mulher de um grupo próximo. Rafael olhou na direção de onde vinha a voz e seu estômago se revirou. Um grupo de homens, aqueles mesmos que ameaçavam o jovem momentos antes, apareceu de novo, determinados e perigosos. Um deles segurava uma arma, e a expressão em seu rosto era maligna. "Você se meteu onde não devia." "Milionário!" ele gritou para Rafael, com um sorriso sinistro. E então, como se uma tempestade tivesse se desencadeado, os homens correram em direção a Rafael e Marcos. O espaço se encheu de tumulto e o caos se instalou. "Marcos!" Rafael gritou, tentando puxá-lo para longe. Mas Marcos não se movia. Estava preso em sua própria batalha, focado no irmão. "Mateus, aguenta firme! A ajuda está a caminho!" Ele chorava, totalmente alheio ao que estava prestes a acontecer. Foi então que um dos homens mais próximos de Rafael fez uma coisa inesperada. Ele se aproximou, parado em pé, as mãos erguidas. "Espera! Ele não é apenas um milionário! Ele não sabe!" As palavras saíram como um sopro desesperado, mas a tensão na rua disparou. O agito cresceu como um incêndio, entorpecido por cólera, e Rafael percebeu que sabia o que estava acontecendo. Aquela noite nunca terminaria. Com um movimento rápido, o homem que segurava a arma apontou para Marcos. "Apenas vá embora e lhe deixaremos ileso", ele gritou. Mas Rafael, mais uma vez tomado por uma coragem que não sabia de onde vinha, gritou de volta. "Não! Ele não fez nada!" A adrenalina pulsava em suas veias, e ele sentia que precisava proteger aquele que, até há pouco tempo, era apenas o estranho em sua vida. A multidão começou a se dispersar, mas não podia deixar aquilo acontecer. "O que você quer dizer com não sabe?" Rafael gritou, direcionando sua atenção para o homem. Mas seu rosto, por um breve momento iluminado por uma lâmpada de neon, revelou algo que mudou tudo. Era uma expressão de reconhecimento, de conexão. "Você não sabe quem é ele. Você não sabe quem ele realmente é." As palavras cortaram o ar como vidro. "Espia. O que você está dizendo?" perguntou, sem acreditar que aqueles homens estivessem prestando atenção em quem quer que fosse. Antes que pudesse processar, o homem com a arma olhou para Marcos. "Você sabe o que sempre me disse, Marcos. Uma vez que você entra nesse jogo, não tem como sair. O segredo você me prometeu que nunca contaria." Rafael ficou boquiaberto. A realidade parecia desmoronar ao redor dele. "O que está acontecendo? Que segredo?" A indignação pulsava no ar. "Não! Você deve se lembrar de quem você realmente é. Você pode finalmente entender." O homem estava prestes a revelar algo. As peças do quebra-cabeça se moviam, e tudo em Rafael agora girava ao redor daquilo. Ele sentia que as calçadas, as pessoas, todo, peso da vida. Este momento, esta revelação definiria tudo. Antes que pudesse perguntar mais, uma sirene ecoou ao longe. Com seu rugido crescente, o caos girou em uma nova direção.
Os homens em volta começaram a reagir e Rafael ficou parado, absorvendo. Com seu irmão a poucos metros de distância, Marcos olhava abalado. Você precisa entender, Rafael. Não é apenas sobre o Mateus. Isso é muito maior. As palavras de Marcos pendiam no ar, cheias de tensão. E enquanto a sirene se aproximava, uma nova verdade surgia, desnudando uma realidade que poderia mudar tudo. Rafael sentiu um nó na garganta apertar mais. As revelações estavam o sufocando, ao mesmo tempo que aqueciam a chama da curiosidade. O que mais estava por trás daquela história? E, mais importante, quem era realmente Marcos? A cidade, antes ofuscante, tornou-se um labirinto de sombras. E Rafael sabia que o futuro deles dependia daquela revelação, aguardando para ser desvendada em um momento que não sabiam se estava prestes a acontecer. Enquanto aguardava a chegada da ajuda, Rafael sentia seu coração pulsar de ansiedade. A cena à sua frente era devastadora. Marcos ajoelhado, segurando a mão do irmão. Seu rosto uma máscara de desespero e dor. Mas então, algo ainda mais chocante aconteceu. Um estrondo quebrou o ar. As pessoas ao redor começaram a gritar. O pânico tomou conta. "Fuja! Eles estão voltando!" gritou uma mulher de um grupo próximo. Rafael olhou na direção de onde vinha a voz e seu estômago se revirou. Um grupo de homens, aqueles mesmos que ameaçavam o jovem momentos antes, apareceu de novo, determinados e perigosos. Um deles segurava uma arma e a expressão em seu rosto era maligna. "Você se meteu onde não devia, milionário." Ele gritou para Rafael, com um sorriso sinistro. E então, como se uma tempestade tivesse se desencadeado, os homens correram em direção a Rafael e Marcos. O espaço se encheu de tumulto e o caos se instalou. "Marcos!" Rafael gritou, tentando puxá-lo para longe. Mas Marcos não se movia. Estava preso em sua própria batalha, focado no irmão. "Mateus, aguenta firme, a ajuda está a caminho." Ele chorava, totalmente alheio ao que estava prestes a acontecer. Foi então que um dos homens mais próximos de Rafael fez uma coisa inesperada. Ele se aproximou, parado em pé, as mãos erguidas. "Espera! Ele não é apenas um milionário, ele não sabe!" As palavras saíram como um sopro desesperado, mas a tensão na rua disparou. A multidão começou a se dispersar, mas não podia deixar aquilo acontecer. "O que você quer dizer com não sabe?" Rafael gritou, direcionando sua atenção para o homem. Mas seu rosto, por um breve momento, iluminado por uma lâmpada de neon, revelou algo que mudou tudo. Era uma expressão de reconhecimento, de conexão. "Você não sabe quem é ele. Você não sabe quem ele realmente é." As palavras cortaram o ar como vidro. Rafael sentiu um frio na espinha. "O que você está dizendo?" perguntou, sem acreditar que aqueles homens estivessem prestando atenção. Em quem quer que fosse. Antes que pudesse processar, o homem com a arma olhou para Marcos. "Você sabe o que sempre me disse, Marcos. Uma vez que você entra nesse jogo, não tem como sair. O segredo, você me prometeu que nunca contaria." Rafael ficou boquiaberto. A realidade parecia desmoronar ao redor dele. "O que está acontecendo? Que segredo?" A indignação pulsava no ar. "Não, você deve se lembrar de quem você realmente é. Você pode finalmente entender." O homem estava prestes a revelar algo. As peças do quebra-cabeça se moviam, e tudo em Rafael agora girava ao redor daquilo. Ele sentia que as calçadas, as pessoas, todo o peso da vida. Este momento, esta revelação, definiria tudo. Antes que pudesse perguntar mais, uma sirene ecoou ao longe. Com seu rugido crescente, o caos girou em uma nova direção. Os homens em volta começaram a reagir,
e Rafael ficou parado, absorvendo. Com seu irmão a poucos metros de distância, Marcos olhava abalado. Você precisa entender, Rafael. Não é apenas sobre o Mateus. Isso é muito maior. As palavras de Marcos pendiam no ar, cheias de tensão. E enquanto a sirene se aproximava, uma nova verdade surgia, desnudando uma realidade que poderia mudar tudo. Então, em meio ao tumulto, Marcos ficou em pé de uma vez, como se uma força invisível o tivesse levantado. Eu não posso mais esconder isso. Sua voz era firme e penetrante, ecoando nas ruas. Todos pararam para ouvir. Meu nome não é Marcos. Meu nome é Miguel, e eu sou seu irmão. O chão sob os pés de Rafael parecia desmoronar. O que você disse? O choque era incontrolável. Ele não conseguia processar. Mas a expressão de Miguel era clara, cheia de urgência e dor. Você foi tirado de nós, Rafael. Não há como escapar. Eles sabem quem você é e estão aqui para te encontrar. O pânico tomou conta da cena, e a sirene soava cada vez mais próxima. Rafael sentiu o mundo girar. Cada palavra de Miguel se espalhava em sua mente como um eco, questionando tudo o que ele sabia sobre sua própria vida. Não pode ser, isso é loucura. Olha ao seu redor. Eles não estão aqui apenas para Mateus. Não, eles querem você. A verdade está finalmente vindo à tona. A tensão encheu o ar. Cada olhar se voltou para Rafael e Miguel. O peso do que estava prestes a acontecer, prestes a explodir. Rafael estava tão absorvido pela revelação que não percebeu quando um dos homens deu um passo à frente, armado e com um olhar determinado. É hora de você se decidir, Rafael. Seu passado voltou para te cobrar, e nós estamos aqui para te lembrar de quem você realmente é. Com o peito apertado e a mente em turbilhão, Rafael tentava encontrar um caminho, mas a questão era clara. Qual seria o caminho? Ele estava prestes a descobrir que o que parecia ser um simples encontro na rua se transformara em algo que mudaria a vida de todos eles para sempre. Rafael estava em choque. As palavras de Miguel reverberavam em sua mente. Eu sou seu irmão. Ele mal conseguia respirar. Era como se o chão tivesse sido arrancado sob seus pés. Olhos doentios de raiva e temor se fixaram em seu rosto, mas ele não conseguia desvendar a realidade. Todos estavam paralisados. O caos ao redor parecia distante, como se a cidade tivesse desaparecido. Você é meu... O quê? A incredulidade pontuava sua voz. Cada sílaba era uma luta, uma batalha interna para processar a verdade que desabava sobre ele como tempestade. Ele não se lembrava de nada. Isso não faz sentido. O pânico corria nele, pulsando como um tambor em um festival em dia de celebração. Os homens armados começaram a se mover, avançando, e Rafael sentiu um frio na espinha. Miguel, ignorando o perigo, continuou a falar. Nós não temos tempo. Eles vão saber que você está aqui. Precisamos sair agora. Ele se virou para o grupo, como se pronto para uma luta. As mãos de Rafael estavam trêmulas, não por medo, mas pela necessidade de compreender. Você é meu irmão? A palavra parecia uma estranha vestígio de esperança. Um outro homem, o que havia falado sobre o segredo, avançou, os olhos ardendo de determinação. Ele já estava farto daquele jogo. Sim, e você não tem ideia do que está por vir. Eles querem você, todos querem. Mas a atenção de Rafael se voltou para o tumulto nas ruas. O grito de desespero do jovem Mateus ainda ecoava em sua mente. Ele era um irmão, a ligação era real. Mas e Mateus? O pulso irritante da sirene se aproximava, misturando-se com os gritos, o som criando uma cacofonia ensurdecedora. Saia da frente!
Um dos homens empurrou Miguel com força. Miguel se virou preso em sua própria turbulência. O estrondo de um carro atingindo o meio-fio tirou Rafael do transe. Ele viu o veículo balançar e, em um pulo dramático, um homem saiu de dentro. Ofegante e ensanguentado. Não é só você que está em jogo, Rafael! Ele gritou, enquanto todos viravam os olhos. Rafael ficou gelado ao reconhecer o rosto. Era Lucas, um colega da infância que ele acreditava ter desaparecido. Eles levaram todos, através da cidade. As palavras saíram de sua boca como fogos de artifício, estampando uma calamidade. Lucas. O nome saiu como um sussurro. Você está vivo! A incredulidade se expandia. Mas ele não tinha tempo para se perder. O olhar de Lucas estava carregado de uma história não contada, dor e alarme. Nós precisamos agir. Não é só sobre você, é sobre o que você pode se tornar. E então, em um instante de terror, tudo aconteceu ao mesmo tempo. A porta de trás da limusine se abriu. E uma figura encapuzada surgiu, um jeito de praga à espreita. É hora de acabar com isso. Ao mesmo tempo, um clarão. Um disparo ecoou. O mundo ao redor ficou em câmera lenta. O grito de Mateus desapareceu, e Rafael sentiu o tempo parar. O sangue escorreu enquanto Rafael percebeu a verdadeira traição ali, trazendo uma clareza dolorosa. Miguel, com o olhar que misturava raiva e tristeza, e Lucas, paralisado pela cena de horror. O homem encapuzado tinha um braço estendido, enquanto o sol começava a se pôr, moldando uma silhueta impressionante. Rafael levantou-se, a adrenalina fervia em suas veias. Pare! Mas a voz do passado ecoou mais forte que os gritos ao redor. Dentre as sombras que o rodeava, a verdade mais obscura estava prestes a ser revelada, e tudo em que Rafael havia se apoiado, até agora, girava em direção a um abismo desconhecido. Era uma guerra de instituições, segredos cuidadosamente guardados e uma trama tão profunda que faria Rafael questionar sua própria existência. E, em meio a isso tudo, a queimadura da identificação iluminou sua alma. A pergunta que o consumia: quem ele realmente era? E o que isso significava para aqueles que amava? A tensão era palpável. Rafael estava paralisado ao observar Miguel, que se erguia, revelando um peso imenso em suas palavras. Eu sou seu irmão. Essa revelação ecoou como um trovão no coração dos dois, e Rafael sentiu o mundo girar ao seu redor. Não, não pode ser. Ele lutou para reunir suas palavras. O pânico tomando conta de cada célula do seu corpo. O estrondo da sirene ecoava, mas nada parecia mais importante do que descobrir a verdade. A confusão era profunda. Ele não lembrava de nada que pudesse conectar Miguel a ele. O passado estava distante, mas agora parecia iminente. Os homens armados se aproximavam, ameaçadores, e a cidade ao redor desaparecia em um turbilhão de gritos e caos. O que você quer dizer com isso? A urgência na voz de Rafael cresceu, desesperada por clareza. Ele não podia deixar que o passado consumisse. É a verdade, Rafael. Você foi tirado da nossa família. Eles se aproveitaram de nós. A voz de Miguel tremia enquanto ele tentava explicar, mas os homens se aproximavam, os rostos distorcidos pela cólera. A multidão começava a se dispersar, mas ainda havia quem gravasse a cena, cada palavra de Miguel pesada como chumbo. E por que só agora você me diz isso? Rafael não conseguia conter a raiva nem a dor. As emoções se misturavam como uma tempestade em seu coração. Porque você corre perigo! Eles nunca pararam de te procurar! Nunca! Miguel gritou desesperado. O homem com a arma, o mesmo que havia falado sobre um segredo, avançou um passo à frente, ameaçador. Precisamos levá-lo, Miguel. Não temos tempo.
A tensão se intensificava a cada segundo e Rafael sentiu que o ar ao seu redor ficou denso. Antes que pudesse responder, um clarão cortou o ar. Um tiro. E tudo se desdobrou em um caos absoluto. Rafael havia se movido. O medo tomou conta dele, e em um impulso ele empurrou Miguel, fazendo com que caísse ao chão. O impacto foi violento. Rafael não se deu conta, mas no calor do momento ele também reconheceu a figura encapuzada ao fundo. Ela não havia ido embora. Ali estava em pé, fixando seus olhos em Rafael. A cena era surreal. Miguel e Lucas estavam a poucos passos dele, mas Rafael olhou para trás, achando que o homem encapuzado poderia ser a única conexão entre ele e suas respostas. E então, como se tudo estivesse conspirando, a figura se moveu em direção a eles. Sobreviver não é o mesmo que estar vivo, Rafael. A voz da figura soou profunda e familiar. Ele não podia acreditar. Desperte, o mundo não é como você imagina. Rafael estava em choque. O que você sabe sobre mim? O homem encapuzado deu um passo à frente e, num movimento rápido, puxou o capuz para trás. O rosto era uma combinação de traços conhecidos, uma imagem familiar que queimou na mente de Rafael. Sou eu, pai. Um grito mudo se formou na garganta de Rafael. Como isso podia ser? O homem que ele pensava estar perdido para sempre, a figura cheia de mistérios e segredos. Você estava. Eu estava tentando te proteger. Os olhos do homem estavam cheios de dor, mas também de uma determinação feroz. O tempo parecia escorregar entre seus dedos. Eles não podem saber que você está aqui. Eles não podem. Nesse momento, a janela em um carro próximo se quebrou. O barulho do vidro estilhaçando cortou o ar. Todo mundo virou a cabeça e Rafael estava em choque, preso entre a revelação e o caos. Não, não me diga. As palavras saíram como um sopro agonizante. A cidade em que ele viveu, o luxo e o sucesso, tudo isso parecia uma miragem. O que você está escondendo de mim, pai? Que segredos você escondeu? Naquela hora, Rafael estava mais perdido do que nunca. O que mais estava por trás da história deles? Como aquilo podia ser verdade? O homem que lhe trouxe a vida agora parecia ser o causador de todas as suas dores. E então uma explosão. O carro pegou fogo na esquina. Chamas dançavam em direções opostas, a fumaça subindo ao céu. É hora de decidir, Rafael. Fique ou fuja. Sua escolha vai moldar o futuro de todos nós. A sinalização da sirene se intensificou ao fundo. Havia uma força invisível, puxando Rafael em direções opostas. Ele precisava decidir. Mas o que seria a escolha certa? O passado estava ali, voraz. Estava preparado para confrontar o que necessitava, mas as consequências poderiam ser devastadoras. E se tudo o que ele sabia fosse uma mentira? A pergunta pesava nele enquanto o fogo consumia as ruas próximas, e a possibilidade de um novo início se desenhava diante dele. A tensão era palpável. Rafael estava paralisado ao observar Miguel, que se erguia, revelando um peso imenso em suas palavras. Eu sou seu irmão. Essa revelação ecoou como um trovão no coração dos dois, e Rafael sentiu o mundo girar ao seu redor. Não pode ser. Ele lutou para reunir suas palavras, o pânico tomando conta de cada célula do seu corpo. O estrondo da sirene ecoava, mas nada parecia mais importante do que descobrir a verdade. A confusão era profunda. Ele não lembrava de nada que pudesse conectar Miguel a ele. O passado estava distante, mas agora parecia iminente. Os homens armados se aproximavam, ameaçadores, e a cidade ao redor desaparecia em um turbilhão de gritos e caos. O que você quer dizer com isso? A urgência na voz de Rafael cresceu, desesperada por clareza. Ele não podia deixar que o passado o consumisse.
É a verdade, Rafael. Você foi tirado da nossa família. Eles se aproveitaram de nós. A voz de Miguel tremia enquanto ele tentava explicar, mas os homens se aproximavam, os rostos distorcidos pela cólera. A multidão começava a se dispersar, mas ainda havia quem gravasse a cena, cada palavra de Miguel pesada como chumbo. E por que só agora você me diz isso? Rafael não conseguia conter a raiva nem a dor. As emoções se misturavam como uma tempestade em seu coração. Porque você corre perigo. Eles nunca pararam de te procurar. Nunca. Miguel gritou desesperado. O homem com a arma, o mesmo que havia falado sobre um segredo, avançou um passo à frente, ameaçador. Precisamos levá-lo. Miguel, não temos tempo. A tensão se intensificava a cada segundo, e Rafael sentiu que o ar ao seu redor ficou denso. Antes que pudesse responder, um clarão cortou o ar. Um tiro, e tudo se desdobrou em um caos absoluto. Rafael havia se movido. O medo tomou conta dele e, em um impulso, ele empurrou Miguel, fazendo com que caísse ao chão. O impacto foi violento. Rafael não se deu conta, mas no calor do momento, ele também reconheceu a figura encapuzada ao fundo. Ela não havia ido embora. Ali estava, em pé, fixando seus olhos em Rafael. A cena era surreal. Miguel e Lucas estavam a poucos passos dele, mas Rafael olhou para trás, achando que o homem encapuzado poderia ser a única conexão entre ele e suas respostas. E então, como tudo estivesse conspirando, a figura se moveu em direção a eles. Sobreviver não é o mesmo que estar vivo, Rafael. A voz da figura soou profunda e familiar. Ele não podia acreditar. Desperte, o mundo não é. Como você imagina? Rafael estava em choque. O que você sabe sobre mim? O homem encapuzado deu um passo à frente e, num movimento rápido, puxou o capuz para trás. O rosto era uma combinação de traços conhecidos, uma imagem familiar que queimou na mente de Rafael. Sou eu, pai! Um grito mudo se formou na garganta de Rafael. Como isso podia ser? O homem que ele pensava estar perdido para sempre, a figura cheia de mistérios e segredos. Você estava. Eu estava tentando te proteger. Os olhos do homem estavam cheios de dor, mas também de uma determinação feroz. O tempo parecia escorregar entre seus dedos. Eles não podem saber que você está aqui. Eles não podem. Nesse momento, a janela em um carro próximo se quebrou. O barulho do vidro estilhaçando cortou o ar. Todo mundo virou a cabeça, e Rafael estava em choque, preso entre a revelação e o caos. Não, não me diga. As palavras saíram como um sopro agonizante. A cidade em que ele viveu, o luxo e o sucesso, tudo isso parecia uma miragem. O que você está escondendo de mim, pai? Que segredos você escondeu? Naquela hora, Rafael estava mais perdido do que nunca. O que mais estava por trás da história deles? Como aquilo podia ser verdade? O homem que lhe trouxe a vida agora parecia ser o causador de todas as suas dores. E então, uma explosão. O carro pegou fogo na esquina. Chamas dançavam em direções opostas. Fumaça subindo ao céu. É hora de decidir, Rafael. Fique ou fuja. Sua escolha vai moldar o futuro de todos nós. Sinalização da sirene se intensificou ao fundo. Havia uma força invisível puxando Rafael em direções opostas. Ele precisava decidir. Mas o que seria a escolha certa? O passado estava ali, voraz. Estava preparado para confrontar o que necessitava. Mas as consequências poderiam ser devastadoras. E se tudo o que ele sabia fosse uma mentira? A pergunta pesava nele enquanto o fogo consumia as ruas próximas, e a possibilidade de um novo início se desenhava diante dele. Então ele ouviu um sussurro. Rafael. Uma voz baixa e familiar. Era Beatriz. O rosto de sua mãe surgiu na sua mente, como um eco do passado. Ela se foi, mas sua imagem parecia tão vívida,
tão real. Rafael, tudo o que você conhece é uma ilusão. Ele congelou, olhando para Miguel, que continuava implorando para que eles fugissem, e para seu pai, que ardia em segredos. O tempo parecia ter parado. Mas Beatriz agora surgia mais forte em sua cabeça. Os traços dela o cercavam. Não olhe para trás, Rafael, continuou a voz. Você está em perigo. Mas por quê? Rafael queria gritar, queria entender. Ele sentia que tudo em sua vida começava a desmoronar. O que era real? E quem ele realmente era? Nesse instante, uma sombra sombria se aproximou. Rafael viu a figura de um homem, uma presença que não reconhecia, mas que despedia um mar de desespero. Precisamos ir. Ele puxou Rafael, mas a força de um segredo ainda estava viva. O caos à sua volta se tornava cada vez mais opressivo, enquanto a sirene cortava o ar. Rafael enfrentava o dilema: correr em direção ao desconhecido ou permanecer e desvendar verdades que poderiam destruí-lo. Rafael estava em choque. As palavras de Miguel reverberavam em sua mente. Eu sou seu irmão. O mundo parecia girar ao redor dele, enquanto a confusão e o pânico tomavam conta de cada célula do seu corpo. O estrondo da sirene ecoava, mas nada parecia mais importante do que entender a verdade daquele momento frágil. Mas isso não pode ser verdade, gritou Rafael. Sua voz tremia. Os homens armados se aproximavam, ameaçadores, e a multidão tornava-se uma sombra distante. Por que você só me diz isso agora? Porque você está em perigo. Eles estão atrás de você. Miguel insistiu, seus olhos implorando por compreensão. Rafael queria acreditar, mas tudo parecia uma miragem. Nesse instante, a figura encapuzada se aproximou. Rafael a reconheceu. Pai? A pergunta saiu hesitante, carregada de incredulidade. O homem, com o rosto marcado pela vida, olhou nos olhos do filho, a dor estampada no semblante. Sim, sou eu. Sua voz ecoou com o peso de 1000 segredos. Você precisa ouvir. Há muito tempo, quando você era bebê, eu tive que tomar uma decisão. Tivemos que nos separar por sua segurança. O ar parecia pesado e denso, como se o mundo inteiro estivesse prestes a desabar. Por que você não me procurou? O que aconteceu com nossa família? Rafael sentiu um nó na garganta. As respostas estavam ali, mas pareciam tão distantes. Porque eles estão sempre buscando, sempre quis, mas não podia. O homem olhou para Miguel com um misto de dor e esperança. O que ele quer dizer com eles? Rafael questionou, cada palavra saindo como um grito silencioso. E, de repente, o caos tomou conta. Um estrondo. Um carro colidiu com a calçada próximo a eles, vidros se estilhaçando. O pânico se espalhou entre as pessoas. Fuja, Rafael! Mas Rafael não podia. Algo o segurava. O olhar de seu pai e Miguel o prendia, mas num momento de pura adrenalina, a figura encapuzada avançou mais. Que importa é o que está por vir. Rafael estava prestes a perguntar o quê quando ouviu um grito agudo se erguer acima da confusão. Um jovem, um estranho, que Rafael reconheceu vagamente. Mateus! Ele estava com uma expressão de terror enquanto se afastava dos homens armados. De repente, o garoto perdeu os sentidos e caiu no chão. O tempo pareceu parar. Não! Miguel gritou, correndo em direção a ele. Rafael seguiu, seu corpo em um turbilhão de decisões. Mas quando ele se aproximou do garoto, uma verdade devastadora surgiu. Na queda, Mateus revelou algo enfiado em sua roupa. Um pequeno pendrive. Rafael ficou paralisado quando viu aquilo. Ele pegou o pendrive, os dedos trêmulos. O que tinha ali? Mas antes que pudesse pensar, um dos homens armados se virou, encarando Rafael com um olhar que poderia cortar. Dê isso aqui, não se meteu em coisas que não entende.
O grito abafou a multidão, mas Rafael não recuou. O que há nesse pendrive? Ele questionou, seus olhos fixos no homem. E então a figura encapuzada se aproximou e pela primeira vez pareceu verdadeira. Recebemos alertas antes, mas você é mais importante do que imagina. Eles precisam de você. O homem estava prestes a revelar algo, mas antes que pudesse, um estalo. O pendrive estourou, uma explosão de luz verde invadiu a cena. Todos pararam. Um feixe de energia iluminou a escuridão. E então, tudo começou a desmoronar. O que era aquilo? Rafael nunca tinha visto algo assim. Quem é você? Miguel questionou com raiva e medo. Eu sou seu verdadeiro pai! Ele gritou em meio ao caos antes da luz consumir tudo. Rafael sentiu um frio na espinha. Tudo o que conhecia parecia desabar. A imagem de Mateus diluindo-se nas sombras, suas esperanças sumindo em um momento de revelação. O último som que ouviram foi o eco de um grito agonizante, enquanto a luz engolia a cena. E quando tudo ficou escuro, a única coisa que ficou foi uma pergunta. Quem era ele de verdade? O que isso tudo significava? E o silêncio que seguiu? Rafael soube que o destino estava prestes a se revelar, mas poderia ser tarde demais. A escuridão tomou conta enquanto a luz do pendrive se espalhava. Uma explosão de cores e flashes. Rafael tentou cobrir os olhos, mas a cena à sua frente se desdobrava como um pesadelo. Algo estava prestes a mudar, e ele sentiu isso no fundo da alma. O mundo parecia girar, e ao mesmo tempo tudo se congelou. Mateus estava caído no chão, e Miguel tentava desesperadamente reanimá-lo. A luz verde iluminava os rostos angustiados ao redor, tornando tudo ainda mais surreal. O pai de Rafael olhava fixamente. Sua expressão era uma mistura de alarme e determinação. Nós não temos tempo, Rafael. Precisamos sair, agora. Mas Rafael mal conseguia se mover. Um frio na espinha percorria seu corpo. O que era aquele pendrive? O que aquilo significava? A luz parecia dançar, criando uma espécie de cortina de fumaça entre ele e a verdade. Então tudo mudou. O chão começou a tremer. Um estrondo inconfundível fez com que as pessoas ao redor ficassem paralisadas. Rafael olhou para cima e viu uma enorme sombra se aproximando. Uma explosão de luz branca cortou o céu quando uma aeronave não identificada se posicionou sobre eles, pairando como um predador. Algo não estava certo, e ele sentiu o calor na nuca, um instinto primitivo fazendo-o querer correr. Rafael, para longe! Miguel gritou enquanto se jogava em cima de Mateus. Eles estão vindo! Mas antes que Rafael pudesse processar, a aeronave liberou uma onda de choque. O chão sob seus pés se partiu e o barulho era ensurdecedor. Ele foi arremessado para trás, caindo ao lado do pai. O mundo se tornou um caos, de gritos, fumaça e destroços. Quando conseguiu se recompor, tudo parecia estar em câmera lenta. Rafael olhou em volta e viu pessoas correndo, tentando escapar do desastre. Ele viu um rosto familiar no meio do pânico. Era Lucas, o colega da infância. Ele estava com um olhar de terror. Rafael, precisamos ajudá-los! Gritou, apontando para Miguel e Mateus. Mas antes que ele pudesse se mover, a aeronave começou a se aproximar ainda mais rápido. Uma luz intensa surgiu, e Rafael sentiu algo puxá-lo. Ele olhou para o pai, que estava a poucos passos dele, mas a intensidade daquela luz era sufocante. Levante-se, vá até eles! O pai gritou, mas naquele momento tudo pareceu se desvanecer. E então o inesperado aconteceu. A aeronave disparou um feixe luminoso. Rafael viu algo sair do chão, uma figura encapuzada,
uma mulher que ele nunca tinha visto antes, emergindo da luz. Você não devia estar aqui, Rafael. Sua voz ecoou, cheia de urgência e desespero. Você não entende o que está prestes a acontecer. A multidão parou, o caos cessou por um breve momento. Quem é você? Rafael gritou, a sensação de pânico crescendo. Eu sou a prova do que foi escondido. Você precisa saber a verdade. As palavras dela peneiravam as emoções de todos ao redor. Você não é quem pensa que é. Rafael sentiu o coração parar. Ele queria gritar, queria fugir, mas algo o mantinha preso. O que você está dizendo? Você nunca foi apenas um milionário. Veja sua mãe. Não a conhecemos como Beatriz por acaso. A mulher apontou para a aeronave e a luz brilhou ainda mais forte. O que você descobriu é só a ponta do iceberg. O que está por trás é maior do que tudo que você pode imaginar. Foi um golpe devastador. Não, isso não pode ser verdade. Rafael olhou em volta, buscando apoio. Miguel estava em pé, ainda segurando Mateus. A expressão dele estava de extrema preocupação misturada à confusão. Mas então, com um movimento dramático, a mulher encapuzada tirou sua capa. O olhar dela iluminou a cena. Eu sou sua verdadeira mãe, Rafael. Sou Beatriz. Um silêncio absoluto dominou o local. Rafael ficou paralisado, um torrente de memórias e sentimentos se chocando dentro dele. Por que você? Quer dizer com isso? Eles nos separaram. Eles estão atrás de você desde então. A expressão dela é familiar, ao mesmo tempo estranha. Ele não conseguia processar aquilo. Seu verdadeiro destino está ligado a algo muito maior. Continue assim e tudo que ama poderá ser destruído. A aeronave começou a descer cada vez mais rápido. Rafael sentiu uma onda de adrenalina. O que era real? O que estava acontecendo? O que mais ele não sabia? A única certeza era que tudo havia mudado. E enquanto o caos se instalava novamente ao seu redor, a última pergunta que ficou na sua mente foi: até onde a verdade revelada o levaria? A luz do pendrive ofuscou tudo. Rafael sentiu a onda de calor e, num instante, tudo mudou. A figura encapuzada, revelando-se como Beatriz, parecia captar cada gota de temor e esperança que ele carregava. Você precisa entender, Rafael. Há muito mais em jogo do que você imagina. Os gritos aumentaram e o chão tremia. O que você quer dizer? O que mais está por trás disso? Ele gritou, sua voz ecoando no caos, tentando compreender a profundidade daquela revelação. Miguel, ainda segurando Mateus no chão, olhava para Beatriz com expressão de desespero. Você é a chave. A verdade sobre sua família, nosso legado, os segredos que temos que enfrentar. Beatriz falou, seu olhar fixo em Rafael. Havia uma urgência desesperadora em suas palavras. A aeronave pairava e uma sombra se aproximava. Rafael, tomado pela confusão, decidiu. Então vamos juntos. Não. Podemos deixar que nos separem de novo. Ele ia pegar a mão em direção a Beatriz e uma sensação de conexão começou a preencher o vazio em seu coração. Com um movimento súbito, o homem armado que havia se aproximado se precipitou. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, gritou, mas a presença de Beatriz parecia inabalável. Eu sei do que você é capaz. Ela se virou para os homens, a determinação escorrendo em sua voz. E não vamos deixar você nos parar. Em seguida, o chão sob eles começou a tremer com mais intensidade. Rafael sentia o coração disparar enquanto a multidão se movia como um mar agitado, em pânico. Mateus grogue começou a despertar. O que? O que aconteceu? A expressão assustada. Do garoto trouxe um sopro de alívio a Miguel. Eles estavam todos juntos e mesmo no centro do caos havia uma pequena esperança ali. Mateus, você está bem? Mas precisamos sair daqui. Miguel exclamou, puxando o garoto para que se levantasse.
Rafael voltou a olhar para Beatriz. O passado agora parecia estar se entrelaçando com o presente, e ele sabia que não tinha mais como voltar atrás. O homem encapuzado, ainda à sombra, gritou: "Vocês não podem fugir da verdade." O passado sempre volta. Os olhos de Rafael, fixados no homem, começaram a brilhar com a determinação. Todo o sofrimento, todas as incertezas da vida que havia levado, agora revelavam um sentido. "Pare!" Rafael gritou de volta, não apenas para o homem, mas para todos ao seu redor. "Estou cansado de me esconder. Vou enfrentar o que vier a partir de agora." A multidão hesitou, atenta à transformação daquele homem que antes parecia incrédulo em sua própria vida. A aeronave disparou um sinal de alerta, deixando cair panfletos que se espalhavam pelo ar. A mensagem falava sobre destinos cruzados, a verdade acima de tudo. Rafael ferveu com a vontade de buscar, de descobrir. E quando o homem se aproximou, impulsionado pela raiva, Rafael não hesitou. Com uma força renovada, ele se lançou à frente, pronto para encarar seu destino. "Estamos prontos para lutar, para viver, para mudar." A adrenalina corria em suas veias, e quando ele olhou ao redor, seus aliados estavam com ele. Miguel, Mateus e até mesmo Lucas tomaram a frente ao seu lado. O peso da união se desenhava em suas ações, criando um novo propósito. "Sigam-me!" Rafael gritou, e eles correram juntos em direção à saída da cena do desastre. As sirenes ecoavam atrás deles, mas havia um futuro brilhante diante deles. Uma nova jornada estava prestes a começar. Com cada passo, Rafael sentiu que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Mas ao olhar para trás, as dúvidas ainda o acompanhavam. O que mais havia por descobrir? Qual seria o destino deles? E se a verdade que ele buscava tivesse consequências ainda mais sombrias? A cidade, com toda a sua dor e beleza, estava repleta de mistérios a serem desvendados. E enquanto avançavam em direção ao desconhecido, a sensação de liberdade misturava-se com a expectativa. Eles estavam prontos para lutar por seus laços, por suas histórias. Então, se você está conosco até aqui, é hora de dar seu próximo passo. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar esta comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos ouvir cada um de vocês. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Está pronto para a próxima aventura?